Muito bem. Vamos continuar nossas meditações em Neemias. Neemias 8, dos versos 9 ao 12. Acharam aí? Então vamos ler a palavra do Senhor. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não os lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra, e pedimos que o Teu Santo Espírito possa dominar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, acho que esse verso aqui todo mundo conhece, né? Talvez você leu pouco Neemias, mas a alegria do Senhor é a vossa força, todo mundo conhece, né? É ou não é? Pode nunca ter lido Neemias, mas esse verso todo mundo conhece. Agora tem uma história interessante que meu pai contou uma vez, de que ele foi numa igreja, foi pregar numa igreja e subiu uma irmã para cantar, e ela subiu desse jeito assim: Irmãos, queria que nós louvássemos juntos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar. Bem contagiante, né? Ele contou essa história, eu nunca esqueço, né? E eu sempre cito isso, até quando eu vou falar sobre ministração de louvor, tudo, né? Porque é uma coisa que não combina, né? Você de cabeça baixa: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, porque não é conflitante as palavras com a atitude, né? E a questão da alegria e desse prazer todo, né? A gente cantou agora há pouco, né? Jesus, tu és o meu maior prazer. E eu nem tinha combinado nada com a Júlia. Mas a questão da alegria é uma questão que permeia a vida humana, é ou não é? Quem aqui gosta de ficar triste? Alguém? Não, é legal ficar triste. Eu sei que tem um pessoal aí que gosta de curtir uma fossa, né? Briga com o namorado, e aí põe música melancólica para ouvir, fica num quarto escuro lá chorando e não quer sair daquilo. Mas esse não é o padrão, é ou não é? Quando você vê uma pessoa fazendo isso, você fala: tem alguma coisa errada, é ou não é? Porque parece que nós não fomos feitos para a tristeza. A tristeza acontece, nós ficamos tristes, certo? Acontecem situações da nossa vida, situações difíceis, perda de pessoas, e tantas questões que nos entristecem. Mas a gente sempre encara esses momentos de tristeza como algo fora do normal, é ou não é? A tristeza parece não ser o nosso padrão. E ela não é que não parece, ela não é. Porque Deus nos criou para a alegria. A gente está estudando o Catecismo de Westminster. Você lembra da primeira pergunta? E a gente sempre cita ela aqui. Qual é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e encontrar prazer nele. Então Deus nos criou, em primeiro lugar, para a glória dele. E glorificando ao Senhor, nós temos o quê? Prazer, satisfação, alegria. Ou seja, então, a gente pode pensar: não, Deus criou a gente só para servir Ele, é um Deus egoísta. Não, Ele criou a gente para glorificá-lo, porque Ele é Deus. Só que ao fazer isso, nós teremos prazer e alegria. Então, Deus criou o ser humano para ser alegre. Deus não criou o ser humano para ser um ser triste, um ser derrotado, um ser acabado e na fossa. Ele criou o ser humano para a alegria. Amém? E aí,
Desde o início, quando a gente olha para Gênesis, e a gente vê lá, Deus criou o homem, né? Primeiro cria todas as coisas, nós temos os dias lá da criação, Deus viu que era bom, Deus cria o homem e fala, tudo é muito bom. E nós temos lá o relato de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, e Deus visitando eles diariamente. E o que você imaginava desse encontro? Um encontro alegre, né? Pensa, quando você recebe alguém que você gosta muito na sua casa, como que você fica? Chateado? Ah, ele chegou. Não, se é a pessoa que você ama, se é a pessoa que você gosta, né? Então você vai sentir prazer. É só pensar, né? Os namorados aí, mesmo a gente que já é casado, mas lembra quando a gente namorava? Quando a gente se encontrava era chateação? Não, era alegria, você não via a hora de estar com a pessoa. E era isso que acontecia lá no Jardim do Éden, né? Todos os dias Deus visitava Adão e Eva, e era um momento de alegria. Mas alguma coisa estragou. E o que foi que estragou isso? O pecado. Então, antes da entrada do pecado, existia tristeza? Não. Era tudo bom, tudo perfeito, tudo sincronizado, tudo no seu lugar, né? E a gente vê isso dentro do próprio... A Bíblia não dá muitas informações, mas a gente entende isso, que o próprio relacionamento entre Adão e Eva era um relacionamento harmonioso e de alegria. No momento em que houve o pecado, que Deus chega confrontando Adão, qual é a primeira coisa que Adão faz? Essa mulher que você me deu. Acabou a alegria do casamento. Acabou a alegria do relacionamento. E isso é o que o pecado faz com a gente. Ele quebra as coisas, ele estraga as coisas, ele corrompe as coisas. E ele estragou a nossa alegria. Ele tirou a nossa alegria. Ele fez a gente ficar chateado. Então, todas as vezes que a gente é afetado por alguma tristeza, pode ter certeza que tem desdobramentos do pecado aí. Não simplesmente pecados que nós cometemos, mas por causa do pecado que está no mundo. Quando alguém faz alguma coisa que te ofende, você pode não ter feito nada e a pessoa te ofender e você se entristece. O pecado está presente na situação, tá ou não está? A ofensa é sempre o pecado. Alguém que te fala mal de você, que inventa uma calúnia sobre você e você se entristece com isso, isso é pecado, né? Quando a gente perde alguém para a morte é fruto do pecado. Percebe que todas as coisas que nos entristecem, elas são decorrentes do pecado. Tudo que acontece é decorrente do pecado. Logo, o pecado estragou tudo. E aí, quando Deus lá em Gênesis ele promete a redenção, ele está prometendo o quê? A devolução da alegria. Não é isso que a gente vai ver lá em Apocalipse? Que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Então esse sempre foi o objetivo de Deus, que nós desfrutássemos da alegria que Ele tem. Porque você consegue imaginar um Deus triste? A gente fala muito dessa historinha, Deus se entristeceu com você, né? Mas esse entristeceu que a gente fala, ele é um negócio meio comparando com a gente, porque Deus ele não pode ser triste, porque Ele é plena satisfação. E claro, Ele odeia o pecado, mas Ele não é um ser triste. Não existe um Deus cabisbaixo, não existe um Deus chateadão. Deus não fica assim. Não existe algo que vai desestruturar Deus. Porque o que é a nossa tristeza? É a nossa desestruturação. A gente perde o nosso chão, a gente perde a nossa confiança, perde a nossa solidez. Deus não pode, Deus é imutável. Então Ele não tem mudanças de humor. Deus não tem hora que Ele está chateado, a hora que Ele está feliz, a hora que Ele está alegre, a hora que Ele está irado. Não, Deus, Ele é sempre Deus, imutável. Ele não muda. Amém? Deixa meu negócio sair do lugar tudo aqui. Esbarrei aqui, ele foi para outro lugar. Deus é imutável, logo Deus é um ser alegre. E Ele quer dividir isso com a gente. Por isso, a participação em Deus é a participação da alegria. Agora, e a gente vai lembrar disso de Jesus, porque Jesus veio nos redimir. E o que é a redenção, senão a devolução da alegria? Olha o que Jesus diz lá em João 17, na oração dele. No verso 13, ele fala: mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Isso é muito interessante, porque Jesus está orando,
um pouco antes da crucificação. Ele sabia que ele estava indo para a morte. Pensa, se você soubesse que você está ali indo para a morte, você ia falar de alegria? Falar, você vai morrer amanhã. Você ia ficar, uhul, yeah! Vou compartilhar da minha alegria com vocês agora. Não, mas olha o que Jesus fala. Jesus estava ali, com a cruz na frente dele. E ele fala, eu quero que eles tenham a minha alegria em plenitude. Ou seja, Jesus, ele não estava triste e chateado pelo que ele ia fazer, porque ele estava vendo o que vinha depois disso. Ele sabia que o que ele estava fazendo, que a obra dele, que a morte dele lá na cruz, iria trazer a nossa alegria. Que a alegria dele, na verdade, ia ser dada a nós. Ele ia dividir com a gente a alegria dele mesmo. E ele fala ainda, tem alegria em plenitude. O que é plenitude? É tudo. Então que eles tenham a minha alegria total. Esse é o meu objetivo. É por isso que eu estou aqui. É isso que Jesus está falando. Então, o objetivo da morte e ressurreição de Jesus era devolver a nossa alegria. E para isso precisava vencer o pecado. Mas aí vamos para o nosso texto de Esdras, de Neemias aqui, que a gente não falou nada. Eles tinham acabado a construção do muro. Concluíram, que legal. E aí eles se reúnem, como a gente viu na semana passada, e eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir sobre a lei do Senhor. E eles ficam lá horas ouvindo a exposição das Escrituras que Esdras e mais 13 homens lá estavam fazendo, expondo as Escrituras e explicando as Escrituras. E no verso 9, a gente vê um efeito avassalador que acontece sobre aquele povo, porque eles começam a chorar enquanto eles ouviam a palavra da lei. E por que isso acontece? Por que aconteceu com eles e com certeza já aconteceu com você? Alguma vez você estava numa pregação, a pregação, até mesmo você lendo as Escrituras na sua casa, e você é confrontado com aquilo e você começa a chorar. Vem uma tristeza enorme sobre você. Por quê? Porque o seu pecado foi revelado. Na verdade, essa tristeza que vem sobre nós é o quê? É Deus mostrando o nosso pecado, falando, olha o que você é, e olha o que eu sou. E isso nos entristece, é ou não é? Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós nos entristecemos. E essa convicção aqui coletiva de pecado, essa é a primeira etapa de um avivamento. Todo avivamento, a gente gosta muito, a gente ora pelo avivamento, a gente anseia por um avivamento no nosso país, na nossa cidade, até na nossa própria comunidade, aqui na nossa própria igreja. Mas a gente sabe que sempre que um avivamento vai começar, ele começa como? Com convicção de pecado. Porque é o confronto da palavra de Deus com o pecado do povo. Nós precisamos enxergar o nosso pecado para ter a noção da redenção. Mas quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós somos entristecidos. Vem uma tristeza profunda sobre nós, né? E isso é uma ação do Espírito Santo. Jesus também disse lá em João 16, que quando o Espírito Santo viesse, ele ia fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e percebemos o nosso pecado, é a ação do Espírito Santo em nós. Ele gera em nós uma tristeza profunda por causa do nosso pecado. Mas esse não é o objetivo de Deus. Esse é um meio. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos levar ao arrependimento. Então nós precisamos ser confrontados com o nosso pecado. Ele mostra para nós, você é pecador, você pecou, você me ofendeu. E aí nós, diante disso, nos entristecemos e falamos como aquele povo lá em Atos, que Pedro começa a expor também o plano de Deus, e aqueles homens falam, e agora? O que a gente faz? Estamos perdidos? E o que Pedro responde? Não, se arrependam, corra para Deus. E ele está de braços abertos. Deus nunca vai rejeitar um coração contrito e quebrantado. Não é o que a palavra de Deus fala? Um coração contrito e quebrantado, Deus não vai rejeitar. Então Ele causa em nós, o Espírito Santo causa em nós essa tristeza de convicção de pecado, para que nós possamos
nos prostrar diante dele e nos arrepender do nosso pecado. Feito isso, vem agora o objetivo final, que é o quê? Que é o que acontece com esse povo aqui. Eles estavam chorando. Somos pecadores. Somos pecadores. O que nós fazemos agora? Né? Porque fomos confrontados com a palavra de Deus, fomos confrontados com a santidade de Deus. E agora? E aí Neemias, ele interveio e falou, opa, né? O nosso verso 9 fala exatamente isso, né? Eles disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis e nem choreis, porque o povo chorava. Então o que Neemias fala agora para o povo? Para de chorar. Vocês já perceberam o pecado de vocês? Se arrependeram? Então agora chega. Porque o objetivo de Deus não é ficar no choro, não é ficar no lamento pelo pecado, é reconhecer o pecado, se arrepender dele e agora desfrutar da alegria do Senhor. Então vamos comer, vamos beber, leva comida para quem não tem, vamos celebrar, porque hoje é dia do Senhor. Esse dia o Senhor nos deu para se alegrar nele, né? E não é o que o salmista fala, este é o dia que o Senhor fez, o que eu vou fazer nele? Vou me alegrar. É o dia que o Senhor fez para a gente se alegrar. O Senhor não fez um dia para a gente se entristecer. O Senhor fez o dia para a gente se alegrar. E quais dias são esses? Todos. Não existe um dia do ano. Esse é um dia para se alegrar. Não, todos os dias. Só que todos os dias nós somos confrontados com o nosso pecado. E é por isso que nós precisamos desse encontro com a palavra de Deus diário, para nós sermos confrontados com o nosso pecado, nos arrependermos do nosso pecado e aí desfrutar o resto do dia da alegria do Senhor. O Senhor não quer que a gente fique remoendo a nossa tristeza e o nosso pecado. Quantas vezes a gente vê pessoas assim? Eu já conheci vários, e a gente tem conhecimento disso no decorrer da história, de pessoas que sabem do seu pecado, né? E nós temos relatos até de pessoas de alto flagelo por causa do pecado, que se chicoteiam, que se cortam. Por quê? Porque eu sou pecador e eu preciso sofrer. Não, Jesus já sofreu por nós. Para quê? Para que a nossa alegria fosse completa, fosse plena, que a alegria dele fosse dada a nós. Jesus já pagou o preço por nós. Nós não precisamos pagar mais preço, nós precisamos só se arrepender. Então quando somos confrontados com o nosso pecado, a gente vai chorar sim. Senhor, eu pequei, mas Senhor, está aqui o meu pecado diante do Senhor, e esse pecado foi elevado na cruz do Calvário. O que eu vou fazer agora? Vou me alegrar no Senhor. É isso que Neemias estava falando para esse povo. Vocês já perceberam o pecado de vocês, agora é hora de se alegrar, é hora de festejar. Porque a alegria é o fim do cristão. A alegria é o fim do povo de Deus. C.S. Lewis, ele escreveu nos livros dele que a alegria é coisa séria no céu. Deus leva a sério a alegria. Então a maior preocupação de Deus, podemos dizer assim, é a satisfação dele e do seu povo, encontrar a satisfação mútua entre Deus e o seu povo. E Paulo vai escrever, né, lá em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria. O reino de Deus, ele é feito de paz, justiça e alegria. Não tem tristeza, não tem contrição. A contrição, ela é um caminho, ela não é o fim. A tristeza é um caminho para chegarmos à alegria plena. O Senhor nos constrange para chegarmos à alegria plena. Amém? Então Neemias entendia isso. E ele entendia também a conexão entre alegria e energia. Porque é ou não é? Quando você fica triste, você tem vontade de fazer as coisas? Você não quer levantar da cama, você não quer falar com ninguém, você não tem ânimo, é ou não é? A tristeza, ela drena a nossa energia. E o Senhor não quer a gente sem energia. Por isso Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque é na alegria do Senhor que nós vamos encontrar energia para viver, energia para fazer a obra do Senhor, energia para proclamar o reino de Deus, energia para viver nesse mundo, satisfazendo
glorificando a Deus e encontrando prazer nele. É só tendo a alegria do Senhor. Se a gente ficar remoendo o nosso pecado, a gente não vai ter energia para proclamar o reino de Deus. Nós não vamos ter energia para evangelizar, porque nós vamos ficar remoendo o nosso pecado. Não, nós vamos nos arrepender do nosso pecado e vamos para cima, vamos para frente, porque agora o Senhor nos redimiu. Ele quer dividir com a gente a alegria dele. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E se a gente pensar aqui a paz, que é esse estado que a gente entende quando Jesus fala que a paz que Ele nos dá não é a paz que o mundo dá, que é essa paz com Deus, é uma comunhão plena com Deus. Então a paz, a alegria e a força que vem disso são os pilares da vida cristã. Nós somos aquele povo que está sempre em paz. Nós somos aquele povo que está sempre alegre. E nós somos o povo que está sempre com energia. Amém? Ou deveríamos ser. Esse é o plano de Deus para nós. Então, se você está se sentindo sempre sem energia, sem paz e sem alegria, tem alguma coisa errada, porque não foi isso que Deus planejou para você. Se você está vivendo uma vida inquieta, uma vida sem alegria e sem energia para fazer as coisas, você não está recebendo da alegria do Senhor, e nós precisamos correr para Ele. E aí, de onde vem então essa alegria do cristão? É da vida bem-sucedida? É de ter posses? Quantas pessoas a gente conhece que não tem nada e é plenamente satisfeito e alegre no Senhor? Se a gente olhar para a própria Escritura, lá em Atos, Paulo e Silas na prisão, eles estavam ali bem legais. Eles estavam presos, depois de ter apanhado, estavam num lugar sujo e escuro, e o que eles fazem? Vamos cantar. Por quê? Porque a gente está alegre. Que situação mais estranha para se cantar. Mas isso é a vida do cristão. A gente tem relatos de pessoas, perseguidos, ainda hoje. Isso não estamos falando só de séculos atrás. Hoje, nesse momento, existem igrejas escondidas em túneis, em fossos, em tumbas. E eles estão lá fazendo o quê? Chateadão? Não, eles estão fazendo o quê lá? Celebrando, como nós estamos celebrando aqui. Nós estamos livres aqui, de porta aberta. Eles não. Mas a alegria é diferente? Não, porque eles encontram alegria no Senhor. Então, a alegria não vem de ser bem-sucedido. De onde vem essa alegria? Então, eu quero pensar em 4 pontos aqui, para a gente pensar de onde vem essa alegria. A primeira, vem de saber que nós somos amados. Só o fato de saber que Deus nos chamou, isso já deve ser um ponto de alegria para nós. O Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que tem o poder sobre tudo no universo, que trouxe à existência todas as coisas, Ele chama eu e você pelo nome, para fazer parte dele. Que privilégio maior do que esse? Às vezes a gente pensa em, porque eu queria tanto ter o privilégio de desfrutar de certos prazeres dessa vida, e eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho status para isso. Mas nós temos o maior status de todos, que é ser chamado para fazer parte do Criador do universo, para sentar à mesa com Ele. Fala, eu não tenho dinheiro para ir num restaurante caro, mas a nossa alegria não está em um restaurante caro, está em participar da mesa do Senhor. Todo mês a gente participa da mesa do Senhor aqui. E você precisa ter dinheiro para isso? Você precisa ter influência, conhecer pessoas importantes? Não, você conhece a pessoa mais importante, que te chama pelo nome e fala, sente à mesa comigo, vem cear comigo, venha participar da minha vida, venha participar do meu povo. Agora você faz parte do meu povo. E é o que estava acontecendo com aquele povo ali na porta das águas. O que era aquele povo ali reunido em Jerusalém? O povo que estava no exílio, que Deus trouxe de volta. Aquele povo que era pecador e que Deus falou, não, mesmo vocês sendo pecadores, estou trazendo vocês para cá, estou te dando a terra
dando a terra para vocês novamente. Estou dando a possibilidade de vocês terem um templo, de vocês terem um muro, de vocês terem a vida de vocês reconstruída, mesmo vocês sendo pecadores. Por quê? Porque vocês são o meu povo. Essa foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Lá em Êxodo, que a aliança que Deus faz com Moisés, o que ele fala? Vocês são o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. É isso que Deus fala para a gente. Então esse é o nosso primeiro ponto da alegria. Nós somos o povo de Deus, amados por Deus. Como a gente sempre fala aqui, Deus não precisava ter feito nada por nós. Ele não precisa de nós. Ele é Deus pleno, totalmente autossuficiente. Por que Ele ia precisar de pessoas tão falhas como eu e você? Então a gente fala, eu sou útil. Não, a gente não é útil para Deus. Deus nos quer, simplesmente porque Ele ama. Ele nos ama, Ele ama eu e ama você. Porque a gente é bonitinho? Não, porque Ele é amor. E Ele escolheu nos amar. O amor é uma escolha. Ele não precisava nos amar. E vi uma vez tem um cantor muito legal que chama Estevão Queiroga, não sei se vocês conhecem. E ele tem uma música muito legal e eu ouvi ele falando sobre isso antes de cantar a música dele, num dos shows lá. E ele fala sobre a questão do amor. Ele fala que o amor é sempre um problema de quem ama. O que você pode fazer para ser amado? Você pode fazer alguma coisa para alguém te amar? Não. Por quê? Porque o amor é um problema de quem ama. Ele falou, se você, marido, ama a sua esposa, o problema é seu. Se você, esposa, ama seu marido, o problema é seu. Se Deus nos ama, o problema é dele. Ele decidiu nos amar. O que você pode fazer para Deus te amar? Nada. Então o problema é dele. E ele assumiu esse problema. Ele falou, eu amo vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele nos ama. Então Ele nos deu o melhor. Ele nos deu dele mesmo. E isso já tem que ser o maior motivo da nossa alegria. Nós acordarmos de manhã e olharmos no espelho e sabermos, sou amado por Deus. Não pelo que eu faço, não pelo que eu sou, não porque eu sou bonitinho, mas porque Ele decidiu me amar. E Ele decidiu isso por problema dele e Ele resolveu o problema. Ele enviou seu Filho. Ele me ama. Ele ama a sua igreja. Ele ama seu povo. Então a nossa primeira fonte de alegria deve ser essa. Somos amados pelo Senhor. Somos o povo amado do Senhor. Somos o povo eleito do Senhor. E amado antes da fundação do mundo. Porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Não foi depois que você nasceu que Ele olhou para você e falou, tá, vou amar Ele então. Foi antes da fundação do mundo. Ele já planejou eu e você nos amando. Não é maravilhoso isso? Isso tem que ser motivo de alegria para nós. Então mesmo sabendo que nós pecamos, é saber que Ele, sabendo do nosso pecado, nos amou. Ele, sabendo que nós iríamos ofendê-lo, Ele nos amou e resolveu o problema para nós, enviando Jesus Cristo. Então nós vamos desfrutar desse amor e nos alegrar nele. Amém? Outra coisa que é fruto disso, a alegria vem de sabermos então que temos comunhão com Deus. E essa comunhão é melhor. Se Ele envia Jesus para nos redimir do nosso pecado, e não simplesmente falar, agora sua vida está paga, então agora vive sua vida aí. Não é assim que Deus lida com a gente. Ele falou, você estava com um problema, eu te amei, está aqui, paguei a sua dívida, agora também não quero mais papo com você. Não é assim que Deus age com a gente. Ele falou, estou pagando a sua dívida e agora você vai vir morar comigo. Morar em mim. Você vai habitar em mim. Você vai ter plena comunhão comigo. Eu vou dividir com você tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou. É isso que Deus faz com a gente. O texto de Efésios, que eu até citei outro dia aí, o que é? Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Jesus Cristo. Então nós estamos em comunhão com Jesus, logo nós temos que tipo de bênçãos? Todas as bênçãos nas regiões celestes. O Senhor dividiu tudo
Ele não é seletivo. Vou dar só um pouquinho para você. O que Ele está dando para a gente? Todas as bênçãos. Aí você pode falar, mas eu não me sinto tão abençoado assim. É porque a gente está olhando para esse mundo. Se você não se sente tão abençoado, é porque você está olhando para as coisas desse mundo. É ou não é? Porque nos falta o quê? Dinheiro, nos falta coisas que a gente quer, e são o quê? Bens materiais. Isso pode nos faltar, mas as bênçãos espirituais não nos faltam. Elas estão todas disponíveis para nós, porque Ele já nos deu. Então nós podemos encontrar alegria nisso. Nós vamos perder a alegria se nós olharmos para as coisas desse mundo, se olharmos para aquilo que a gente não tem. Poxa, eu queria ter um carro zero, não tenho, então vou me ficar chateado. Tá, eu não tenho um carro zero, mas eu tenho o quê? O próprio Deus, que dividiu comigo tudo que Ele é. Então, se nós olharmos para o lugar certo, nós vamos encontrar a alegria. A fonte de alegria está aberta. O problema é que às vezes a gente olha para o outro lado. Pensa você com sede, e aí tem uma fonte de água aqui, você de costa para a fonte, puxa, eu queria tanto água. E às vezes a gente está fazendo isso. A fonte está do nosso lado, o Senhor vai falar, estou aqui, estou te dando tudo. E a gente querendo outra coisa. A gente querendo coisas que vão passar, coisas que se estragam. Eu falei aqui do carro zero. Quem aqui já comprou um carro zero? Ou um carro novo, né? Aquele cheirinho de carro novo, que gostoso. Quanto tempo dura? Pouco tempo. Vai embora. Por quê? Porque tudo perece. Você fala, queria tanto comer uma comida maravilhosa, né? Querendo um restaurante e tal, e pede o prato mais caro. Que saboroso. Quanto tempo dura? Ali, alguns minutos. E depois, mas vai ficar em mim. Vai ficar nada, some. Daqui a pouco está com fome de novo. Tudo aqui dessa terra, ela é o quê? É passageiro, que vai gerar em nós fome de novo. E o que Deus quer fazer para a gente? Plena satisfação, que a gente encontra nele. Se a gente ficar olhando para cá, para as coisas dessa terra, aí sim a gente vai, tá faltando coisas. Mas essas coisas sempre vão ficar faltando, porque elas não se sustentam. Nada nessa terra se sustenta, só o próprio Deus. Então, quando nós temos comunhão com Jesus e encontramos o prazer nele, nós encontramos o verdadeiro tesouro. Não é essa da parábola lá da pérola? Do homem que buscava e buscava e buscava, até que ele encontrou a pérola. Aí ele vendeu tudo que ele tinha, não preciso de mais nada, porque eu tenho a pérola. E Jesus se coloca como a pérola. Quando nós encontramos Jesus, nós não precisamos mais ficar procurando coisas. A vida humana, ela é uma insatisfação completa até encontrar o Senhor Jesus. E aí nós podemos encontrar plena satisfação. O problema é que o materialismo e o hedonismo que está presente aí na terra, presente quando você assiste uma televisão, entra na internet, conversa com as pessoas, lê jornais, livros, revistas, o que você vê? As pessoas nos incentivam, você precisa disso. O marketing, o que é o marketing? Você precisa disso, compre, né? Você precisa disso daqui. Você nunca percebeu, mas você precisa disso. É ou não é? As pessoas estão sempre querendo nos mostrar que a gente está precisando de alguma coisa, que a gente precisa ter alguma coisa. Você ainda não é isso, então você precisa ser. Você não tem o cabelo assim. Você não tem a pele assim. Não é? Tudo é assim. Tudo é nos mas você não está sentindo tanto prazer assim. Você não está se satisfazendo tanto assim. Então, curta a vida, né? É o que o mundo está o tempo todo nos empurrando. E nós somos tentados o tempo todo a ir para esse lado. E o Senhor está falando, para com isso. Descansa em mim. Encontre a satisfação em mim, a paz, a tranquilidade, a plenitude de vida. Foi para isso que eu chamei vocês. Recebam a minha alegria. Amém? Esse é o verdadeiro tesouro. Terceiro ponto. A alegria vem de conhecer o Deus da providência. Novamente pensando naquele povo ali em Jerusalém, a gente viu lá, a gente estudou Esdras, e aí estamos estudando Neemias agora, e uma palavra, uma frase que várias vezes a gente repetiu aqui, que foi repetida por Esdras, por Neemias, qual que era?
A boa mão do Senhor estava sobre nós. Por isso aconteceu isso. Por isso aconteceu isso. Porque a boa mão do Senhor estava sobre nós. E Paulo vai falar lá em Romanos 8. Todas as coisas, vocês conhecem, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? O pleno propósito de Deus. Então, quando nós temos essa convicção de que tudo o que acontece está dentro da providência de Deus, isso também vai nos trazer alegria, mesmo quando são coisas às vezes que nos chateiam. Pensam nesse povo, né? E a gente viu aqui toda a luta deles, a construção do muro, e aí os inimigos, e aí aquela coisa toda, e para a obra, e continua a obra, e Neemias naquela coisa sendo perseguido o tempo todo. E aí o que Neemias vai falar aqui, né? Neemias podia ser o cara que devia estar mais tristão, super chateado. A vida é difícil mesmo, vim aqui, saí de lá, minha vida estava tranquila, vim aqui, construir esses muros, ajudar o pessoal fica me perseguindo, a vida está difícil demais, não é? O que nós faríamos no lugar de Neemias? Ia reclamar da vida até... não aguento mais essa vida, esse povo aí que só fica aí chorando, vou chorar também, vou me juntar no choro e vou me afundar nas mágoas também. Mas não, o que Neemias falou? Pessoal, para de chorar, vamos se alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, que era o cara que podia estar mais chateado de todos, não estava. Por quê? Porque ele sabia da providência de Deus. Ele sabia que ele teve que passar por tudo aquilo. Ele sabia que aquela perseguição, de algum modo, era necessária para o propósito de Deus. Logo, vou me alegrar nisso. E isso aqui é uma coisa de doido, não é? Quando a gente olha para Atos, e a gente vai ver isso, quando a primeira vez que eles foram presos e apanharam, né, foram açoitados por pregar o nome do Senhor Jesus, e aí eles vão se reunir com a igreja e falam, né, olha que legal, nós apanhamos por causa do nome do Senhor. Alguém em plena consciência faria isso? Estou super feliz porque eu apanhei. Você faria isso? Eles fizeram por quê? Porque eles entenderam. Nós apanhamos por causa do nome dele. Então, é um plano bom. O final disso é bom. Para a gente pode ser super estranho, mas para aquele povo era bom. Percebe como a gente começou a se afastar tanto da plena satisfação em Deus, que é o que a gente encontra na igreja do primeiro século. Eles não estavam nem aí com o sofrimento, eles não estavam nem aí com a falta das coisas. Por quê? Porque eles têm encontrado o Senhor. E aí, a nossa vida como igreja foi ficando tão fácil no decorrer dos séculos, que hoje a gente se chateia tão fácil, né? Nós temos pessoas que abandonam a igreja por quê? Porque o irmão olhou feio para mim, não vou mais na igreja. É ou não é? Não quero mais saber de igreja porque, não sei, né? Se perde tão fácil porque não encontrou o verdadeiro tesouro, não percebeu o verdadeiro tesouro, não percebeu a mão do Senhor conduzindo as coisas. Um probleminha que acontece, o Senhor não me ama mais, não dá para, tem que largar a mão dessas coisas mesmo, esse negócio de Bíblia não dá certo, de igreja não dá certo, minha vida vai continuar sempre essa mesma porcaria, então eu vou largar tudo. Porque não entendeu o Senhor conduzindo as coisas. Nós vamos passar por tribulações? Sim, vamos. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. E o ânimo vem da onde? Da alegria. Tem de bom ânimo, porque eu vou estar com vocês. Eu estou em comunhão com vocês. Logo, tem de bom ânimo, tem alegria. Passe pelas tribulações com alegria. Entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece comigo e com você, Deus está no controle. Deus nunca perde. Não vi o que aconteceu com ele. Não existe isso com Deus. Nada passa despercebido para Deus. Nada. Nenhum detalhe da sua vida. A Júlia citou isso aqui também na hora do louvor. Cuida até dos passarinhos. Cuida das folhas que caem das árvores. Como não vai cuidar da gente? Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E nós temos que crer nisso. E entender esse propósito dele aqui, de que o Paulo fala em Romanos, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Deus, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito.
tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Deus não faz nada só porque Ele quer te ver chateado. Se alguma coisa na sua vida acontece que te traz tristeza, que te traz algum desconforto, corre para Ele e fala: Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Aonde o Senhor quer me levar? Porque eu preciso de alegria. Então eu quero encontrar alegria mesmo em meio à tribulação, porque eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém? Nosso quarto ponto: a alegria de saber que o melhor ainda está por vir. Isso aqui é um ponto interessante. Quando a gente pensa em Neemias aqui, nesse povo, olha que legal, eles voltaram do cativeiro, estão reconstruindo a cidade, mas parava aí? Por que Deus fez tudo isso com esse povo? Por que Deus escolhe um povo? Por que Deus deixa esse povo ir para o exílio? Aí Ele traz esse povo de volta. Isso aqui é muito interessante a gente pensar nessa providência de Deus, que é uma conexão direta com o nosso ponto anterior aqui. Porque quando o povo vai para o exílio, vocês lembram quantas tribos eram? Israel? 12 tribos. E elas vão para o exílio, eles ficam 70 anos lá. Quando eles voltam, quais são as tribos que voltam? Judá e Benjamim, mas principalmente Judá. Por isso que o povo começa a ser chamado de judeu, certo? E não mais de israelitas, porque são os judeus. E aí, então, Deus traz uma tribo em especial do exílio, que é Judá. Por que Deus traz Judá? Por que Deus não trouxe outra? Efraim, não trouxe Manassés? Por que Ele traz Judá? Porque a promessa é que o Redentor viria de onde? Da tribo de Judá. Jesus era judeu, da tribo de Judá. E essa promessa é feita lá em Gênesis, quando Jacó está dando a bênção para os seus filhos, e ele vai falando de cada um deles. Quando ele chega em Judá, o que ele fala para Judá? De você sairá o rei. Isso está lá em Gênesis, muito antes de tudo. A promessa para Judá está lá: de você vai sair o rei. Então, para o rei vir, Judá tinha que estar de volta no lugar. Olha a providência de Deus. Deus amava aquele povo e traz o seu povo para aquele lugar. Mas parava ali só porque Deus amava aquele povo e trouxe ali? Não, Ele tinha um propósito ainda maior, que era alcançar todas as nações da terra, através daquele povo. O rei viria daquele povo. Então aquele povo tinha que estar reunido ali. Jerusalém tinha que estar construída para vir o Redentor. Então aquele povo ali, ouvindo a lei do Senhor, que foi, e se a gente olha para o Antigo Testamento, a exposição das Escrituras do Antigo Testamento toda é o que? Apontando para o rei que viria, o profeta maior que Moisés, o Redentor, o renovo, o da raiz de Davi, aquele que viria agora, reinaria para sempre. Eles sabiam disso. Então existia algo que viria posterior a eles. Então eles estavam ali, e Neemias fala: se alegra no Senhor, a alegria do Senhor é a vossa força, se anima, continua trabalhando, porque ainda tem alguma coisa para vir, o rei vai vir. Nós estamos no tempo posterior a isso. O Redentor já veio. Nós já vivemos o tempo em que nós estamos aguardando o Redentor vir. Ele já veio, Ele já morreu na cruz, Ele perdoou os nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele subiu aos céus. E o que Ele prometeu para a gente? Ele vai voltar. Então nós já temos a comunhão com Cristo hoje, mas nós vivemos no aguardo da volta dEle. E quando Ele voltar, o que vai acontecer? Ele vai reinar para sempre. Percebe que aquilo que aquele povo lá em Jerusalém, há tantos séculos atrás aqui, estava esperando, é a mesma coisa que nós estamos esperando. A consumação de todas as coisas. Quando novos céus e nova terra forem inaugurados, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais a noite, não haverá mais o caos, só haverá paz e alegria. Então existe algo ainda melhor para vir, onde as tristezas que nos assolam hoje não existirão mais. E isso deve ser um motivo de alegria para nós hoje. A esperança.
Nós não estamos vivendo nesse mundo sem saber o que vai acontecer. Às vezes a gente olha para a política, olha para a situação econômica do país, e fala, não tem solução. Isso aqui não tem mais jeito. Quantas vezes a gente vê pessoas falando, o Brasil não tem mais jeito. O mundo não tem mais jeito. Só que a gente sabe, tem sim. Vai chegar a solução definitiva. Para aqueles que estão no Senhor, a solução vai chegar. E quando ela chegar, ela vai ser definitiva e ninguém mais vai poder revogar. Então nós vivemos esse mundo com esperança. A esperança, eu já falei isso em outras ocasiões aqui. A esperança, ela é o grande diferencial do povo de Deus. Até quando a gente falou de perder pessoas, e nós nos entristecemos com a perda das pessoas, mas um funeral de um cristão é muito diferente de um funeral de um não cristão, é ou não é? Porque o funeral do cristão tem até canto. Quantas vezes você já participou de funeral de irmãos em que as pessoas começam a cantar, e aí as pessoas estão em volta, esse pessoal é doido, né? Alguém morreu mesmo aí? É de verdade isso? Só que a gente sabe que é por um tempo, que aquele nosso irmão que morreu já está desfrutando da alegria plena do Senhor, já está com Ele, já está vivendo sem a tristeza, sem as amarguras, sem nada, sem nenhum tipo de sofrimento. E o que a gente faz com isso? Se alegra? A gente se entristece pela falta da pessoa, mas ao mesmo tempo se alegra e ainda tem a esperança, vamos nos reencontrar. Isso aqui não é definitivo, é um tempo, daqui a pouco a gente vai estar junto. E nós como cristãos não tememos a morte, porque a morte não é o nosso fim. A gente sabe que a morte, quando a morte nos alcançar aqui, e agora a vida eterna também nos alcançou. Quando a morte pensa que passou a rasteira na gente, aí o Senhor vem, agora ganhou a vida eterna. Então isso é esperança para nós. Isso tem que mudar o nosso dia hoje. É viver não com medo. Mas como será? E se eu morrer? Se eu morrer, eu estou com o Senhor. E se eu não morrer? Ele está me sustentando. A providência dele está me sustentando. Percebe como tudo, né? Mas se as pessoas me abandonarem, o Senhor não te abandona porque Ele te ama. Percebe como todas as situações é Deus trazendo para a gente. Perdi alguém, meus amigos me abandonaram, minha família me abandonou. Senhor, você é minha família, você é meu filho, você agora habita em mim. Mas eu não tenho as coisas. Você tem a mim e todas as minhas bênçãos. Você pode perder tudo nessa terra, mas as minhas bênçãos ninguém tira de você. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem pessoas, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele fala, mas e as coisas que acontecem? É Deus conduzindo tudo para o maior propósito. Todas as coisas que a gente acha que é ruim na nossa vida, é Deus nos conduzindo para o maior propósito e nos dando a esperança, ainda tem muito mais para vir para você. A vida eterna está te aguardando, a volta do nosso Senhor Jesus está aí, logo logo ela chega. Se a gente não ver Ele descendo nas nuvens ainda vivo, nós vamos ressuscitar e vamos ver Ele descendo nas nuvens. Isso é certeza, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então essa é a minha mensagem para você nessa manhã, a mensagem da verdade da palavra do Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor. Então se animem, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos a Tua palavra e o Senhor nos chama para ser o povo da alegria, o povo que festeja, não por causa das coisas dessa terra, mas sim por aquilo que o Senhor divide com a gente. Senhor, que a gente, em meio às dificuldades dessa vida, às aflições que a gente passa, a gente possa encontrar a plena alegria em Ti. Senhor, nós fomos chamados para sermos o povo da alegria. E nós sabemos que essa alegria vem de Ti. Não vem de nada nessa terra, não está nas nossas aquisições, não está das nossas posições, status, pessoas que conhecemos, mas a alegria está no Senhor. Como diz aquela velha canção, a alegria está no coração daquele que conhece Jesus. Senhor, e nós queremos desfrutar dessa alegria. Senhor, nós pedimos que Teu Santo Espírito nos ajude
a nunca desviar o nosso foco disso. Que quando formos tentados por esse mundo materialista e hedonista, a gente olhe para o Senhor e fala: não, nossa alegria está no Senhor, e eu posso desfrutar de alegria plena aqui nessa terra, por causa da esperança que o Senhor me dá. Senhor, nós te agradecemos por o Senhor ter dividido com a gente da tua alegria, o Senhor ter dividido com a gente e estendido a nós a tua plenitude de alegria. Senhor, nós te agradecemos por o Senhor ter reunido a gente aqui nessa manhã, para ter nos desafiado a olharmos para Ti e nos alegrarmos em Ti. Nós queremos nos alegrar, sim, e termos ânimo para proclamarmos o Teu reino, para vivermos para o louvor da Tua glória, encontrando prazer total em Ti. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos continuar nossas meditações em Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias 8, dos versos 9 ao 12. Acharam aí? Então vamos ler a palavra do Senhor. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não os lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa dominar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, acho que esse verso aqui todo mundo conhece, né? Talvez você leu pouco Neemias, mas a alegria do Senhor é a vossa força, todo mundo conhece, né? É ou não é? Pode nunca ter lido Neemias, mas esse verso todo mundo conhece. Agora tem uma história interessante que meu pai contou uma vez, de que ele foi numa igreja, foi pregar numa igreja e subiu uma irmã para cantar. E ela subiu desse jeito assim: irmãos, queria que nós louvássemos juntos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar. Bem contagiante, né? Ele contou essa história, eu nunca esqueço, né? E eu sempre cito isso, até quando eu vou falar sobre ministração de louvor, tudo, né? Porque é uma coisa que não combina, né? Você de cabeça baixa: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, porque não é conflitante as palavras com a atitude, né? E a questão da alegria e desse prazer todo, né? A gente cantou agora há pouco, né? Jesus, tu és o meu maior prazer. E eu nem tinha combinado nada com a Júlia. Mas a questão da alegria é uma questão que permeia a vida humana, é ou não é? Quem aqui gosta de ficar triste? Alguém? Não, é legal ficar triste. Eu sei que tem um pessoal aí que gosta de curtir uma fossa, né? Briga com o namorado, e aí põe música melancólica para ouvir, fica num quarto escuro lá, chorando e não quer sair daquilo. Mas esse não é o padrão, é ou não é? Quando você vê uma pessoa fazendo isso, você fala: tem alguma coisa errada. É ou não é? Porque parece que nós não fomos feitos para a tristeza. A tristeza acontece, nós ficamos tristes, certo? Acontecem situações da nossa vida, situações difíceis, perda de pessoas, e tantas questões que nos entristecem.
Mas a gente sempre encara esses momentos de tristeza como algo fora do normal. É ou não é? A tristeza parece não ser o nosso padrão. E ela não é que não parece, ela não é. Porque Deus nos criou para a alegria. A gente está estudando o Catecismo de Westminster. Você lembra da primeira pergunta? E a gente sempre cita ela aqui. Qual é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e encontrar prazer nele. Então Deus nos criou, em primeiro lugar, para a glória dele. E glorificando ao Senhor, nós temos o quê? Prazer, satisfação, alegria. Ou seja, então, a gente pode pensar, não, Deus criou a gente só para servir Ele, é um Deus egoísta. Não, Ele criou a gente para glorificá-lo, porque Ele é Deus. Só que ao fazer isso, nós teremos prazer e alegria. Então, Deus criou o ser humano para ser alegre. Deus não criou o ser humano para ser um ser triste, um ser derrotado, um ser acabado e na fossa. Ele criou o ser humano para a alegria. Amém? E aí, desde o início, quando a gente olha para Gênesis, e a gente vê lá, Deus criou o homem, né? Primeiro cria todas as coisas, nós temos os dias lá da criação, Deus viu que era bom, Deus cria o homem e fala, tudo é muito bom. E nós temos lá o relato de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, e Deus visitando eles diariamente. E o que você imaginava desse encontro? Um encontro alegre, né? Pensa, quando você recebe alguém que você gosta muito na sua casa, como que você fica? Chateado? Ah, ele chegou. Não, se é a pessoa que você ama, se é a pessoa que você gosta, né? Então você vai sentir prazer. É só pensar, né? Os namorados aí, mesmo a gente que já é casado, mas lembra quando a gente namorava? Quando a gente se encontrava era chateação? Não, era alegria, você não via a hora de estar com a pessoa. E era isso que acontecia lá no Jardim do Éden, né? Todos os dias Deus visitava Adão e Eva, e era um momento de alegria. Mas alguma coisa estragou. E o que foi que estragou isso? O pecado. Então, antes da entrada do pecado, existia tristeza? Não. Era tudo bom, tudo perfeito, tudo sincronizado, tudo no seu lugar, né? E a gente vê isso dentro do próprio... A Bíblia não dá muitas informações, mas a gente entende isso, que o próprio relacionamento entre Adão e Eva era um relacionamento harmonioso e de alegria. No momento em que houve o pecado, que Deus chega confrontando Adão, qual é a primeira coisa que Adão faz? Essa mulher que você me deu. Acabou a alegria do casamento. Acabou a alegria do relacionamento. E isso é o que o pecado faz com a gente. Ele quebra as coisas, ele estraga as coisas, ele corrompe as coisas. E ele estragou a nossa alegria. Ele tirou a nossa alegria. Ele fez a gente ficar chateado. Então, todas as vezes que a gente é afetado por alguma tristeza, pode ter certeza que tem desdobramentos do pecado aí. Não simplesmente pecados que nós cometemos, mas por causa do pecado que está no mundo. Quando alguém faz alguma coisa que te ofende, você pode não ter feito nada e a pessoa te ofendeu e você se entristece. O pecado está presente na situação, tá ou não está? A ofensa é sempre o pecado. Alguém que te fala mal de você, que inventa uma calúnia sobre você e você se entristece com isso, isso é pecado, né? Quando a gente perde alguém para a morte é fruto do pecado. Percebe que todas as coisas que nos entristecem, elas são decorrentes do pecado. Tudo que acontece é decorrente do pecado. Logo, o pecado estragou tudo. E aí, quando Deus lá em Gênesis ele promete a redenção, ele está prometendo o quê? A devolução da alegria. Não é isso que a gente vai ver lá em Apocalipse? Que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Então esse sempre foi o objetivo de Deus, que nós desfrutássemos da alegria que Ele tem. Porque você consegue imaginar um Deus triste? A gente fala muito dessa historinha, Deus se entristeceu com você, né? Mas esse entristeceu que a gente fala, ele é um negócio meio comparando com a gente. Porque Deus ele não pode ser triste, porque Ele é plena satisfação. E claro, Ele odeia o pecado.
Mas Ele não é um ser triste. Não existe um Deus cabisbaixo. Não existe um Deus chateadão. Deus não fica assim. Não existe algo que vai desestruturar Deus. O que é a nossa tristeza? É a nossa desestruturação. A gente perde o nosso chão, a gente perde a nossa confiança, perde a nossa solidez. Deus não pode, Deus é imutável. Então Ele não tem mudanças de humor. Deus não tem hora que Ele está chateado, a hora que Ele está feliz, a hora que Ele está alegre, a hora que Ele está irado. Não, Deus, Ele é sempre Deus, imutável. Ele não muda. Amém? Deixa meu negócio sair do lugar todo aqui. Esbarrei aqui, ele foi para outro lugar. Deus é imutável, logo Deus é um ser alegre. E Ele quer dividir isso com a gente. Por isso, a participação em Deus é a participação da alegria. Agora, e a gente vai lembrar disso de Jesus, porque Jesus veio nos redimir. E o que é a redenção, senão a devolução da alegria? Olha o que Jesus diz lá em João 17, na oração dele. No verso 13, ele fala: mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Isso é muito interessante, porque Jesus está orando um pouco antes da crucificação. Ele sabia que ele estava indo para a morte. Pensa, se você soubesse que você está ali indo para a morte, você ia falar de alegria? Falar, você vai morrer amanhã. Você ia ficar, yeah! Vou compartilhar da minha alegria com vocês agora. Não, mas olha o que Jesus fala. Jesus estava ali, com a cruz na frente dele. E ele fala: eu quero que eles tenham a minha alegria em plenitude. Ou seja, Jesus, ele não estava triste e chateado pelo que ele ia fazer, porque ele estava vendo o que vinha depois disso. Ele sabia que o que ele estava fazendo, que a obra dele, que a morte dele lá na cruz, iria trazer a nossa alegria. Que a alegria dele, na verdade, ia ser dada a nós. Ele ia dividir com a gente a alegria dele mesmo. E ele fala ainda, tem alegria em plenitude. O que é plenitude? É tudo. Então que eles tenham a minha alegria total. Esse é o meu objetivo. É por isso que eu estou aqui. É isso que Jesus está falando. Então, o objetivo da morte e ressurreição de Jesus era devolver a nossa alegria. E para isso precisava vencer o pecado. Mas aí vamos para o nosso texto de Esdras, de Neemias aqui, que a gente não falou nada. Eles tinham acabado a construção do muro. Concluíram, que legal. E aí eles se reúnem, como a gente viu na semana passada, e eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir sobre a lei do Senhor. E eles ficam lá horas ouvindo a exposição das Escrituras que Esdras e mais 13 homens lá estavam fazendo, expondo as Escrituras e explicando as Escrituras. E no verso 9, a gente vê um efeito avassalador que acontece sobre aquele povo, porque eles começam a chorar enquanto eles ouviam a palavra da lei. E por que isso acontece? Por que aconteceu com eles e com certeza já aconteceu com você? Alguma vez você estava numa pregação, a pregação, até mesmo você lendo as Escrituras na sua casa, e você é confrontado com aquilo e você começa a chorar. Vem uma tristeza enorme sobre você. Por quê? Porque o seu pecado foi revelado. Na verdade, essa tristeza que vem sobre nós é o quê? É Deus mostrando o nosso pecado, falando: olha o que você é e olha o que eu sou. E isso nos entristece, é ou não é? Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós nos entristecemos. E essa convicção aqui coletiva de pecado, essa é a primeira etapa de um avivamento. Todo avivamento, a gente gosta muito, a gente ora pelo avivamento, a gente anseia por um avivamento no nosso país, na nossa cidade, até na nossa própria comunidade, aqui na nossa própria igreja. Mas a gente sabe que sempre que um avivamento vai começar, ele começa como? Com convicção de pecado. Porque é o confronto da palavra de Deus com o pecado do povo. Nós precisamos enxergar o nosso pecado para ter a noção da redenção. Mas quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós somos entristecidos. Vem uma tristeza profunda sobre nós. E isso
é uma ação do Espírito Santo. Jesus também disse lá em João 16 que quando o Espírito Santo viesse, ele ia fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e percebemos o nosso pecado, é a ação do Espírito Santo em nós. Ele gera em nós uma tristeza profunda por causa do nosso pecado. Mas esse não é o objetivo de Deus. Esse é um meio. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos levar ao arrependimento. Então nós precisamos ser confrontados com o nosso pecado. Ele mostra para nós, você é pecador, você pecou, você me ofendeu. E aí nós, diante disso, nos entristecemos e falamos como aquele povo lá em Atos, que Pedro começa a expor também o plano de Deus, e aqueles homens falam: e agora? O que a gente faz? Estamos perdidos? E o que Pedro responde? Não, se arrependam, corra para Deus. E ele está de braços abertos. Deus nunca vai rejeitar um coração contrito e quebrantado. Não é o que a palavra de Deus fala? Um coração contrito e quebrantado, Deus não vai rejeitar. Então Ele causa em nós, o Espírito Santo causa em nós essa tristeza de convicção de pecado, para que nós possamos nos prostrar diante dEle e nos arrepender do nosso pecado. Feito isso, vem agora o objetivo final, que é o quê? Que é o que acontece com esse povo aqui. Eles estavam chorando: somos pecadores, o que nós fazemos agora? Porque fomos confrontados com a palavra de Deus, fomos confrontados com a santidade de Deus, e agora? E aí Neemias, ele interveio e falou: opa, o nosso verso 9 fala exatamente isso, Eles disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis e nem choreis. Porque o povo chorava. Então o que Neemias fala agora para o povo? Para de chorar. Vocês já perceberam o pecado de vocês? Se arrependeram? Então agora chega. Porque o objetivo de Deus não é ficar no choro, não é ficar no lamento pelo pecado, é reconhecer o pecado, se arrepender dele e agora desfrutar da alegria do Senhor. Então vamos comer, vamos beber, leva comida para quem não tem, vamos celebrar, porque hoje é dia do Senhor. Esse dia o Senhor nos deu para se alegrar nele, e não é o que o salmista fala: este é o dia que o Senhor fez, o que eu vou fazer nele? Vou me alegrar. É o dia que o Senhor fez para a gente se alegrar. O Senhor não fez um dia para a gente se entristecer, o Senhor fez o dia para a gente se alegrar. E quais dias são esses? Todos. Não existe um dia do ano, esse é um dia para se alegrar. Não, todos os dias. Só que todos os dias nós somos confrontados com o nosso pecado. E é por isso que nós precisamos desse encontro com a palavra de Deus diário, para nós sermos confrontados com o nosso pecado, nos arrependermos do nosso pecado e aí desfrutar o resto do dia da alegria do Senhor. O Senhor não quer que a gente fique remoendo a nossa tristeza e o nosso pecado. Quantas vezes a gente vê pessoas assim? Eu já conheci vários, e a gente tem conhecimento disso no decorrer da história, de pessoas que sabem do seu pecado, e nós temos relatos até de pessoas de alto flagelo por causa do pecado, que se chicoteiam, que se cortam. Por quê? Porque eu sou pecador e eu preciso sofrer. Não, Jesus já sofreu por nós. Para quê? Para que a nossa alegria